Fala galera, boa tarde. Bicho pegando, São Paulo fervilhando, aprovações no conselho sobre o fundo da base de Cotia, discussões sobre se é válido ou não, prejuízo, lucro, lesões. São Paulo fervilhando nessa semana, semana de jogo contra o Cruzeiro, pré-data FIFA, para depois voltar e enfrentar Botafogo e LDU, ou seja, clima pegando fogo. Vem chegando. Não se inscreva no canal, deixa o like, veja os vídeos anteriores. Toda quarta aqui tem o Quintal Tricolor para a gente discutir a semana do São Paulo. Hoje, agora, neste momento, vamos falar um pouquinho sobre São Paulo e Marcelo Rian. O atleta de 23 anos que está no FC Tóquio, está negociando com o São Paulo. Agora é 3h30 da manhã lá no Japão, horário que eu estou gravando o vídeo. Negociações paradas nesse momento porque o pessoal está dormindo lá. Mas quais são os pontos de discussão? O jogador tem contrato até dezembro de 2025. E isso é um ponto importante em termos de custo. O São Paulo tenta a liberação do atleta sem nenhum tipo de investimento e tem o apoio do assessor, do pessoal que cuida da carreira do Ryan lá no Japão. Então, o São Paulo vai tentar a liberação do atleta sem nenhum tipo de investimento para o atleta chegar e compor o elenco do São Paulo. Discussões de tempo de contrato ainda na mesa. O São Paulo tentou uma espécie de contrato mais curto com o atleta, mas o atleta busca aqui um contrato de ao menos de 3 anos. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Marcelo Ryan aqui. Marcelo Ryan, muita gente assistindo os vídeos do jogador, muita gente analisando a possibilidade de impacto dele no time do São Paulo. Um atleta jovem, um atleta que teve passagem aqui pelo Brasil, vamos falar já já por onde passou, quais são os números, o que a gente pode esperar. Tá aqui na tela. Marcelo Ryan, centroavante, nascido em Aracaju, Sergipe, Brasil. Um jogador nascido aqui no Nordeste brasileiro, revelado pelo o Bahia. Até passar os slides aqui. Quem que é o Marcelo Ryan? Nascido em 2002, 23 anos, 1,88 m de altura, destro, revelado pelo Bahia, tem um custo estimado aqui de 800 mil euros. Tem um fim de contrato aqui que você toca em dezembro de 2025. Tá? Então, um jogador jovem, jogador que ainda não foi muito testado, um jogador aqui para uma aposta, parecida com o Dineno, não parecido com o André Silva, porque o André Silva já era um jogador mais consolidado, mas um jogador que é uma aposta. Qual que é a trajetória aqui do Marcelo Ryan? Revelado no Bahia Sub-20, passou pelo Confiança, depois jogou novamente pelo Bahia, acabou jogando um pouco de Série B, depois foi transferido para o Yokohama Futebol Clube entre 2022 e 2023, brigou contra o rebaixamento Yokohama, tá? O Yokohama brigou contra o rebaixamento e ele foi um dos pontos principais que ajudaram o Yokohama a sair da zona de desconforto. Depois foi emprestado ao Sagan Tosu e agora ao FC Tóquio. 90 jogos na carreira, 26 gols, 6 assistências, uma média aqui nesse ano de 0,3 gols por jogo, uma média baixa, especialmente para um atleta que é forte e alto e joga numa liga onde os defensores são mais baixos, são mais fracos fisicamente. Em 2024, melhor temporada no Sagantsu, uma média de 0,47 gols por jogo, quase meio gol por jogo, ou seja, um gol a cada 2 jogos, 30 jogos, 14 gols. Essa foi a grande temporada dele no futebol japonês que levou ele ao Tokyo FC neste ano, mas com uma queda bem considerável de gols, né? Ou seja, um jogador que está tendo muita dificuldade de marcar nesta temporada. Ficou claro para mim, analisando os vídeos, vendo os gols, vendo os melhores momentos das partidas do Yokohama, do Sagantsu e do Tokyo FC, que ele tem uma larga vantagem de jogar no Japão. Ponto. Né? Escutei alguns vídeos aqui da galera falando que ele é parecido com o André Silva, fisicamente ele é até um pouco parecido pela desenvoltura, mas o André Silva é um jogador um pouco mais baixo do que ele, estamos falando aqui de um jogador de 1,88 m, e ele levou muita vantagem no Japão pelo porte físico. O futebol japonês não é um futebol tanto de contato, não é um futebol tanto de pressão, e ele conseguiu, especialmente em 2024, levar muita vantagem nos confrontos, em velocidade, na subida aérea. Então, um jogador que não foi muito
pressionado, não foi muito posto à prova, não foi colocado como, como eu posso dizer, não foi target, alvo dos zagueiros fortes, fisicamente rápidos do futebol japonês, né. Eu acho que até uma característica um pouco diferente aqui, o pessoal comentou também do Borges, que veio lá nos anos 2000 para cá, que veio do futebol japonês, é um pouco diferente o perfil, né, talvez pela característica dele, ele pudesse atropelar um pouco mais e ter números mais expressivos. E isso aqui para mim é um ponto de atenção. É um jogador que não tem conseguido se destacar esse ano no futebol japonês, é um jogador que tem uma média aqui de 0,3 gols no Tóquio, e não consegue explodir. Teve um bom ano no Sagan Tosu ano passado, é verdade, mas talvez este ano fosse um ano de afirmação no futebol japonês. Com as vantagens físicas que ele tem, eu entendo que ele deveria ter mais impacto nesse resultado. Pode procurar aqui skills e hard skills aqui, não vou botar aqui na tela para não tomar strike do YouTube, mas procure os melhores momentos dele e você vai perceber que ele passa muita facilidade nos lances de gol por cima dos zagueiros mais baixos e mais fracos do futebol japonês. Então, isso me causa muita preocupação. Ele demonstrou muita velocidade, bola aérea, força e calma na finalização, um jogador que conseguia parar, cortar o zagueiro, fazer o gol, cortar o goleiro, fazer o gol, dar o toque por cima do goleiro. Só que é um futebol mais lento, é um futebol mais fraco, é um futebol sem pressão. Então eu vejo que aqui o jogador tem muito a se provar. Na categoria de base do Bahia, também não foi revelado como uma grande promessa no futebol brasileiro. Então, confesso que tenho minhas dúvidas aqui sobre a capacidade do Marcelo Rayan de agregar valor ao São Paulo, né. Tudo bem, ele tem um pouco mais de velocidade na busca pelo zagueiro do que o Dineno, é um jogador mais jovem, com mais fôlego, tem mais ímpeto para buscar o resultado e as jogadas, mas eu entendo aqui que não é algo que vá nos ajudar de fato, na essência, a buscar o tetracampeonato da Libertadores, né. Claro, você perde um jogador parecido com o André Silva, talvez faça falta alguém mais rápido, de velocidade, um pouco mais alto, para contribuir. Mas de verdade não sei se esse é o atleta que possa nos ajudar a fundo. Podemos ter uma grata surpresa caso ele venha? Podemos ter uma grata surpresa caso ele venha. Podemos falar mais sobre ele em lives futuras aqui com o pessoal, sobre as possibilidades dele ajudar o São Paulo? Poderemos e devemos, né. Mas por enquanto é isso. Em resumo aqui voltando, né, jogador revelado pelo Bahia, nascido ali em Sergipe, 1,88 m, aproximadamente custo de 800.000 euros ele está valendo, contrato para vencer agora em dezembro. Passou por Confiança, Bahia, Yokohama, Sagan e Tóquio. Apenas 26 gols na carreira e 6 assistências. Nesse ano bem fraco com relação à média de gols. 0,3 por jogo, uma média bem fraca em 2025. Para mim, é um jogador que não chegaria para ajudar a resolver. É uma aposta que completamente indiferente aqui. Pode ser mais um tiro na água da diretoria do São Paulo que não tem dinheiro para contratar um grande atacante. E para você, você traria aqui o Marcelo Rayan? Não traria? Iria com Luciano e Ferreirinha no ataque? Iria com o Dineno? Deixa aqui nos comentários, deixa o like e siga o canal, tá bom? Grande abraço a vocês. Nos vemos ainda essa semana para falar das dívidas do São Paulo, como eu prometi ontem na live. Vamos falar por que da dívida, quais são os principais pontos da dívida, o que esperar com ela, e também teremos um vídeo para falar do fundo de investimento de Cotia com participação de Marinax, tá bom? Grande abraço, galera. Nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto.